Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais uma das nossas reflexões. E eu costumo dizer sempre que na física os polos opostos se atraem e nos seres humanos os polos idênticos é que se atraem. Eu costumo exemplificar, até por conta do fato de eu ser músico. Aliás, se você ainda não escutou na playlist do Maté CD na Lua Desejos do Curso, por favor, reserve 36 minutos para uma boa música, sim. Nada de falsas modéstias, ficou bom pra caramba mesmo. A tribo da Raul Seixas, Renato Russo, Garotos da Rua e Tim Maia, fora as minhas músicas e parcerias. Mas vamos continuar. Então, quem gosta de rock vai estar com quem gosta de rock, quem gosta de sertanejo vai estar com quem gosta de sertanejo e assim por diante. Em todas as áreas da vida humana, assim é que funciona. E na questão dos corruptos, essa conexão, ela também é muito estreita. Em períodos diferentes, locais diferentes, ambos, Collor e Bolsonaro, já eram corruptos. A grande verdade é que a diferença entre o Collor e o Bolsonaro é que o Collor era mais refinado, já o Bolsonaro, um tosco que todo mundo sabe, só imbecil segue esse cara. E faz só um adendo. O Bolsonaro havia dito, já fiz isso, se você não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar na descrição para que você assista, porque está muito bom. É um vídeo meio longo, mas ele tem uma explanação, uma reflexão muito interessante, tá certo? E então, o Collor tinha um melhor refino, já o Bozo é o que é. Aí o que eu estava dizendo, a decisão do Xandão a partir de hoje, que os médicos pediram prisão domiciliar, alegando mal de Parkinson, bipolaridade, a questão de apneia do sono, dentre outras tantas coisas. E o Xandão deu 48 horas para apresentar todos os laudos, todos os exames, tudo, e ainda ser ouvido pela Polícia Federal, o médico do Collor, para saber se tudo é verdade. Porque tem gente achando que é um absurdo o Collor ir para a prisão desse jeito, enfim. Mas ele vem há muitos anos postergando essa prisão, até que agora temos o Xandão que, apesar do Gilmar Mendes, que eu tenho meu senão, vou fazer um vídeo sobre essa questão do Gilmar Mendes, que quer levar para o plenário, para votação no plenário. Apesar de ser uma decisão monocrática, eu até concordo que seja plenário, mas só falta o Gilmar Mendes achar que o Collor é inocente de tudo. E a grande sacanagem ocorreu durante muitos anos. Mas eu quero, antes de passar o conteúdo com o Otávio, que implode com o Collor, e depois eu vou fazer uma análise conjugada entre essa relação, esse modus operandi do Collor com o modus operandi do Bolsonaro, e não é mera semelhança. Simples assim. Mas eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, todas elas. Já dei o certinho agora, para não deixar depois se esquecer. Gente, deixa um comentário, pô. É difícil, tem que estar pedindo todo santo dia para você, tem que estar pedindo todo santo dia para você. E compartilhe o vídeo, tá certo? E a chave Pix, porque eu ainda não vi nenhum coração generoso botar ali, ir lá no celular, na sua conta Pix, e mandar uma quantiazinha para ajudar o canal a crescer. Estou contando com estou orando até. Então, pessoal, sem mais delongas, são 7 minutos, mas 7 minutos que valem a pena assistir sobre o que o Otávio vai falar sobre o Collor, que eu já sei, mas nós vamos apenas relembrar como é que nasceu o Collor e essa relação do Collor com o PC Farias. Quem é PC Farias? Da onde surgiu o PC Farias? Qual era exatamente o plano do Collor? Vamos assistir? Mas fique comigo, porque eu vou talvez complementar essa fala do Otávio e aí seguirmos nessa relação tão estreita de modus operandi dos operadores do Collor e do Bolsonaro. Assiste aí, e eu estou te esperando. Demorou para o Collor ser preso. Não deveria ser nem em Maceió, nem em Brasília, deveria ser na máquina do tempo. O governo do Collor foi uma cleptocracia, roubo descarado. O Collor de Mello, vamos aqui só relembrar, o Collor de Mello se une a um empresário falido que era negativado no Banco Central, PC Farias. PC Farias era negativado no Banco Central, não podia receber empréstimo. Então ele se junta ao PC Farias
e se torna governador de Alagoas. Ele já tinha sido prefeito de Maceió, um mimo que o pai dele lhe deu na ditadura. Bom, enfim, aí o Collor de Mello e o PC formam essa sociedade no governo de Alagoas e resolve ter voos maiores, com o discurso de combate à corrupção. O PC Farias vira o tesoureiro da campanha do Collor de Mello. A campanha de 89 foi marcada pelo medo de dois candidatos da esquerda assumirem o poder, Leonel Brizola e Lula. Os dois disputaram voto a voto para saber quem ia ao segundo turno. O PT, na época, era um partido radical, principalmente em questões econômicas. Então dizia que não ia pagar a dívida do FMI, enfim, que a favor de reforma agrária, umas bandeiras que assustaram o Brasil conservador. Então, choveu dinheiro para PC Farias, para a campanha de Collor de Mello. Choveu tanto dinheiro que teve uma sobra de dinheiro monumental. Bom, quando o Collor assume, o PC Farias monta um esquema de corrupção no governo, mas uma corrupção azeitada. Era propina para tudo, era um propinoduto, era uma cleptocracia. Segundo o irmão do Collor, de cada R$100 da propina, 70 ficavam para o Collor, 30% ficavam para o PC Farias. O presidente da Petrobras, que era Luiz Mota da Veiga, se eu não me engano, uma pessoa séria, pediu demissão da Petrobras porque estava sendo pressionado a fornecer combustível para a VASP, porque tinha um esquema do PC Faria. VASP era uma empresa aérea, que hoje já não existe mais, do estado de São Paulo, era uma estatal, depois foi privatizada. Já estava em mãos de particulares. Então, era usar a Petrobras para beneficiar uma empresa aérea que estava pagando propina para o PC Farias. Então, o irmão do Collor de Mello, Pedro Collor, vai à revista Veja e dá uma entrevista bombástica dizendo isso. Olha, estão roubando demais, PC Farias é testa de ferro do Collor de Mello. Collor de Mello, meu irmão, é um ladrão, e usa o PC Farias para arrecadar o dinheiro e fica 70% a 30%. Enfim, há uma CPI. E por que o Collor de Mello cai? Porque descobre-se que o PC Farias, com o dinheiro da propina, ele pagava despesas pessoais do Collor de Mello. Collor de Mello se recusa a morar no Palácio do Alvorada e paga a reforma da Casa da Dinda, que depois aparecem fotos da Casa da Dinda com uma cachoeira. O PC Farias, ficou provado, ele pagava despesas da ex-primeira-dama, da então primeira-dama, Rosane Collor de Mello. Dava dinheiro para o mordomo do Collor e para a secretária do Collor. Pagava o luxo do Collor de Mello, por isso ele perde a sustentação política. A administração econômica dele também fracassa, ele fez o confisco, né, da poupança, perde as ruas. Mas o governo Collor de Mello foi uma cleptocracia. Que anjo, que amor de pessoa, né? E o mais interessante, que é que eu não vou passar isso, os discursos do Collor em campanha, e logo no início, quando assumiu a presidência, moralidade total, extinção da corrupção, o Brasil... E eu disse no vídeo de ontem, assista, 46% das mulheres votaram no Collor. Eu quero fazer um alerta. Quando é que o povo vai entender que votar na direita é a maior furada do mundo? Mas isso é uma questão de reflexão de cada um. E aí veio o Bolsonaro, na mesma esteira. Corrupção, Deus, pátria, família. Levaram ele lá para o Rio para batizar, para dizer que ele era evangélico, que não tinha nada a ver, nunca foi evangélico, ensinava ele a decorar Romanos 8,32. E ele mesmo disse, me disseram isso, eu comecei a repetir. Ou seja, ele mesmo
fazia as coisas, as falcatruas, depois ele denunciava as falcatruas dele. E não diferentemente do que aconteceu com o Collor em relação a pagar contas, a fazer isso, a fazer aquilo. Aliás, o PC Farias, ele entrou naquele congresso, ele circulava por lá e muita gente foi comprada. O PC foi queima de arquivo, porque eles estavam levantando, inclusive, a ideia era uma coisa em torno de 5, 6 milhões de dólares, para mais ou menos isso, e o Collor tinha uma sede de poder tão grande que a ideia dele era fazer um plebiscito e tornar o Brasil um parlamentarismo e ele se sagrar primeiro-ministro e com isso, quem sabe, ele ficar por anos e anos no poder como primeiro-ministro. Esta é a grande verdade. E foi denunciado pelo próprio irmão, e aí tem duas vertentes da lenda, que uma delas é que ele possa, o Pedro, ter tomado da Tereza Cristina, que era bonita pra caramba, verdade, com o Collor, e a outra, as brigas de família por causa de grana da TV e outras cositas mais da comunicação que é lá em Alagoas, que são riquíssimas. O Pedro Collor acabou falecendo porque já tinha câncer no cérebro. Então, seguindo na esteira do Bolsonaro, o Bolsonaro assume o poder com esse discurso medíocre e fatídico, que só idiota acredita, pobre de direita, convencidos nas pautas de costume, de moralismo, etc. Tal, mentiu sobre a madeira de piroca, mentiu sobre um monte de coisa que você já sabe, e acreditaram nesse trevoso, ainda tem gente fazendo oração por ele. Esquecendo essa gente que faz oração pelo Bolsonaro, eu quero saber se eles oraram para as pessoas, 400 mil pessoas, mais ou menos, que está na conta do Bolsonaro, que morreram por conta de não ter vacina e do negacionismo e do incentivo a não tomar vacina. Então, como tinha o PC Farias no programa Collor, entrou na questão do Bolsonaro, mesmo antes dele ser presidente, o famoso primeiro Queiroz, das rachadinhas, de pagar os funcionários fantasmas, de repassar dinheiro para Michele, e etc, e etc. Depois entra então o Mauro Cid, aquele que também pagava as contas da Michele, que era o manda-leite do Bolsonaro, que depois estava aqui fazendo o que acontecia, etc e tal. E ambos com uma sede enorme de poder. Ambos querendo ser os ditadores, cada um ao seu jeito. Um, como eu disse, de forma mais refinada, e o outro um tosco. Mas ambos corruptos, confesso. Portanto, a prisão de Collor foi tardia, e agora o Bozo poderá dizer assim, fechado com Collor, não é o Collor fechado com Bolsonaro, é Bolsonaro fechado com Collor. Bolsonaro já está chamando, eu ia botar um videozinho aí sobre essa, fizeram uma chargezinha em cima disso, mas eu não vou colocar fechando a porta da cadeia com o Collor dentro. Então, minha gente, a grande verdade é essa. São dois cretinos de longa data e que precisam pagar por seus crimes. O Bolsonaro ainda tem que devolver a grana dos cento e tantos imóveis que ele roubou de dinheiro público para comprar, assim como seu filho Carluxo, o Flávio Bolsonaro, os esquemas do Eduardo Bolsonaro, a família como um todo. Nós não podemos permitir que isso, porque um ladrão de galinha vai tomar cana. Agora, vagabundo como este, nós temos que pressionar a PGR, nós temos que pressionar o judiciário para que esse assunto entre em baila e entre em julgamento. Simples assim. Então, o resumo da história é esse. O importante é que você reviveu, rememorou como foi o esquema do Collor, como agiu esse mau elemento durante anos, quem era o PC Faria, que, como eu disse, foi queima de arquivo. E depois, na sequência de um espaço de tempo, veio Bolsonaro para executar praticamente o mesmo modus operandi com os ministros ladrões, abrindo as porteiras do INSS. A questão é essa agora do rombo das entidades nos valores dos aposentados, não tem nada a ver com o INSS, mas dessas entidades, que uma resolução entre 2022 para 2023 abria a porteira para que todo mundo entrasse. Simples assim. Então é conta do Bolsonaro, porque o governo Lula, quando entrou, tratou de barrar. Ah, mas levou muito tempo, porque as investigações só puderam começar a ser feitas em 2023, porque em 2019 ele não dizia, eu não vou deixar a minha família ou amigo meu, porque eu não posso trocar um diretor da PF,
Se não for ele, toca na ponta, toca esse, toca aquele. Sempre assim, é assim que ele agia. Mas agora, tudo está no seu lugar. Graças a Deus, graças a Deus. Melhor dizendo, tudo está indo para o seu lugar. E é isso que tem que acontecer. O Bozo vai ser julgado, o Bozo vai ser condenado. Bolsonaristas, o Bozo vai tomar cana e não adianta. Assim como o Collor. Ele está apavorado por causa disso. Porque o Collor, depois de muitos e muitos anos, foi pouca conta. 20 milhões de desvio. Fora o que o Guedes disse ali. Das falcatruas dele. E o Bozo também vai para o mesmo destino. Simples assim. Então, o seu dever é, como voz libertadora, comentar, dar certinho e compartilhar. Porque é muito importante, tá certo? E como eu sempre digo, ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.